Gente, esse é meu primeiro vídeo oficial aqui no YouTube. Então já vou te avisando, tô testando tudo, tô testando trilha sonora, maquiagem, cenário, figurino, testando tudo por aqui. E eu quero abrir meu coração hoje aqui para vocês. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Como que eu comecei a caminhar com Jesus. Como dizem aí na linguagem crentez, eu vou contar o meu testemunho. E eu pensei em várias coisas para esse momento, mas o importante é fazer. Quem criticar esse vídeo, gente, só critica aí, ó, quem fez melhor. Porque tem uma coisa que uma vez escutei, como é que é? Não fique escutando crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, se você está fazendo melhor, me conta. Se você está vendo que eu posso melhorar alguma coisa, me conta também, tá? Mas não vem falar que, ai, que horrorosa essa roupa, nossa, essa maquiagem. Não vai, gente, isso é maldade. Não, mas agora falando sério aqui. Quero contar pra vocês um pouquinho da minha história com Jesus. Só de pensar já me dá vontade de chorar. Eu conheci uma igreja evangélica quando eu tinha, acho que por volta de 9, 10 anos. Eu tava brincando na rua e minha mãe falou assim, Vani, vamos na igreja hoje. E eu falei assim, ai mãe, quero brincar. Ela falou assim, não, vamos na igreja. E eu fui. E era uma igreja que ela estava começando, era um ponto missionário, era um lugar onde ainda uma igreja estava sendo implantada. E aí, como não tinha ninguém para fazer nada, na minha família tinha eu, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, era bastante gente para trabalhar ali nas coisas que precisavam. Tocar bateria, cantar, tocar violão, cuidar das crianças, tesouraria, cuidar das mulheres. Então tinha um pouquinho de cada coisa ali dentro da minha família e meio que a gente foi assim. E essa igreja foi crescendo, foi se tornando cada vez maior, mas não chegou a ficar uma coisa gigantesca assim. Ela ficou muito acolhedora, ela virou um lugar muito bom de se estar. A gente foi criando laços como de família, assim. E ali eu podia cantar no louvor, cantava lá no palco, né? Todo mundo me olhava, o púlpito que chama, né? E a minha família, ela fazia um pouco de tudo, então nós éramos uma família importante dentro daquela igreja. E minha mãe já tinha se batizado, meu pai também. Não, minha mãe já tinha se batizado. E aí, de repente, meu pai tomou a decisão de se batizar, se eu não me engano, ou meu irmão, ou minha irmã, não sei. E nós todos decidimos nos batizar juntos, e a minha mãe ia nos receber nas águas. E naquele momento, aquilo foi muito legal, foi muito especial. E eu fui vivendo aquilo ali, mas eu não tinha ainda um conhecimento de quem era Jesus. Eu não tinha noção do sacrifício dele na cruz. O que me interessava mesmo naquela vida era pertencer. Ali eu pertencia, ali eu era importante. Ali era um lugar seguro. Quem é adolescente, criança, pré-adolescente sabe do que eu tô falando. A gente quer pertencer. Na escola a gente não quer ser excluído. Em nenhum lugar que a gente vai a gente quer ser o estranho, o peixinho fora d'água. E ali eu era, além de pertencer, eu tinha um lugar especial. Apesar de, agora vocês vão entender um pouquinho melhor, eu era como se fosse a ovelha negra, sabe? Todo mundo era muito crente, todo mundo era muito, sabe, assim, ó, certinho. E a minha mãe cuidava do Ministério de Mulheres, meu pai era tesoureiro, meu irmão era líder de jovens, a minha irmã dos juvenis. E eu, gente, eu era um pouquinho cada coisa, não fazia nenhum nem outro. Estava sempre com o pé lá, outro cá, não queria muito obedecer todas aquelas regras. E aos pouquinhos, assim, eu fui me desvencilhando. Quando eu comecei a desenvolver a minha sexualidade, eu namorei uma pessoa que era também da igreja e eu perdi minha virgindade com ela. Foi muito bonito, foi muito especial, mas eu não estava preparada para viver aquilo. Foi algo que não era a hora. E ter aquela experiência confrontou tudo aquilo que a igreja dizia que eu não podia fazer, dentre tantas coisas, né? E aí eu entrei num conflito interno. E eu decidi, assim que eu pude, quando eu fiz ali por volta de uns 18 anos, eu saí da igreja.
não definitivamente, mas não queria mais muito vínculo. E aí eu fui morar em São Paulo, com 20 anos. Com 16 anos eu terminei esse relacionamento, 15, 16, não lembro. E ali eu falei, cara, eu não quero mais isso aqui pra mim. Só que era muito difícil me desvencilhar daquilo, porque a minha família inteira vivia aquilo. E aí eu estava perto da fase de fazer faculdade, entrei numa faculdade aqui na minha cidade, em Balneário, como na faculdade de Publicidade e Propaganda, só que eu queria ir embora. Daí eu já tinha me apaixonado por um carinha lá de São Bernardo, e aí eu queria ir lá, ficar perto dele, queria estudar a publicidade na Universidade Metodista, que na época, eu nem sei se hoje é, mas ela era uma das melhores do país, acho que segunda ou terceira melhor do país. E eu consegui, com 20 anos, ir embora. E ali, minha filha, ali eu chutei o balde. Ali eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a fazer... Nunca experimentei, não pode falar essas palavras, vocês entenderam, né? Entorpecentes muito fortes, mas eu gostava dessa vida. Daí comecei a sair pra balada, aprendi a dançar forró. Gente, forró foi uma das coisas mais gostosas que eu descobri nessa minha andança. Hoje eu danço forró com Feira até hoje, né? Porque a gente se conheceu no forró. E nessa de ir para fora daquele mundo religioso, a imoralidade sexual começou a fazer parte da minha vida, uma sexualidade completamente disfuncional, e fui vivendo, até tinha umas igrejas lá perto do apartamento que eu morava junto com a minha irmã era muito certinha assim com essas coisas também, mesmo não estando mais ativa em uma igreja, ela ainda carregava muito isso dentro dela, graças a Deus. Por muito tempo, às vezes, a gente até tirou sarro, assim, mas bem no fundo, quem estava certo era ela. E aí, gente, no meio dessa andança, longe desse caminho com Jesus, eu comecei a ver outras maneiras de pensar. E eu comecei a experimentar coisas que me deixavam muito satisfeita na hora que eu vivia aquilo, sabe? E eu fui gostando cada vez mais, eu gostava cada vez de beber mais. Aí um dia uma amiga minha ia fumar lá em casa, toda quinta-feira, eu lembro, a gente tomava vinho, fumava um cigarrinho, às vezes dava uns rolezinhos, e ia a noite afora, porque a família dela também não sabia que ela fumava. E um dia eu pedi um cigarro para ela e era só nas quintas. De repente, na sexta-feira eu comprei um maço para mim e daí nunca mais parou. Um mês depois, eu conheci o Fer e aí, olha que loucura, né? Como as coisas são. Uma das coisas que eu adorei nele era que ele fumava. Porque eu falei, pô, agora eu posso fumar com alguém. E paralelo a isso, eu comecei a me afastar da minha irmã, porque eu não queria que ela descobrisse que eu fumava. Aí eu não gosto muito de ficar usando o termo pecado, mas é isso que o pecado é. O pecado é tudo aquilo que te destrói e te afasta de Deus e te afasta das pessoas que você ama e faz com que você fique querendo cada vez mais aquilo. E aí você passa o quê? A ser uma escrava. E era isso que eu era. Eu era escrava daquela vida insaciável. Eu precisava cada vez de mais experiências sexuais, eu precisava de mais bebida, eu precisava de mais cigarro, eu precisava daquilo como uma dependente mesmo, assim, escrava daquilo. E era como se aquilo fossem os senhores da minha vida. Assim como hoje Cristo é o Senhor da minha vida, antes eu servia aquelas coisas. Eu vivia dependente daquilo, porque se eu não tivesse aquilo, era como se eu não fosse mais feliz. É como se minha vida fosse ficar sem graça. E eu lembro de muitas vezes não, uma vez eu tava com uma cerveja na mão, um cigarro no outro, não sei nem como é que dirigia, né, gente? E eu passei, a cerveja tava assim, no meio das pernas, o cigarro na mão e dirigindo. E eu lembro que eu olhei pro lado, assim, para bater a cinza do cigarro e tinha um casal de crente, assim, saindo de casa ou chegando. Ela de saia longa, os dois com Bíblia na mão, cabelo comprido. Nossa, eu lembro que eu gritei dentro do carro, assim, eu falei, nossa, que dó dessa galera.
Tenho pena desse povo, coitados. E sabe qual que é um dos meus maiores arrependimentos hoje? De ter demorado tanto para viver o que eu vivo hoje, de não ter casado mais cedo com o Fer, de não ter tido mais filhos. Não é uma coisa que ai, nossa, eu sofro porque... Não, mas, cara, eu podia ter vivido muitas coisas maravilhosas com Deus e ter começado muito antes as coisas que eu comecei depois. Cuidar da minha saúde, construir família, casar. Gente, casar é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. É uma das mais difíceis. Mas não tem, cara. Casar é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E aí, nessas minhas andanças, eu me tornei uma feminista, uma ativista disso, não das mais ativas assim, mas eu tinha aquilo dentro de mim e por onde eu passava eu ia levando essa mensagem dessa ideologia, desse movimento, já nem sei mais como chamar isso, e eu queria viver da maneira que esse movimento me dizia para viver. Eu queria direitos iguais, eu queria o meu lugar igual, eu queria a divisão das coisas iguais, eu queria a liberdade. E eu e o Fer passamos 10 anos juntos. Eu não sei por quanto tempo ele, nem mais por quanto tempo eu, mas depois do início do namoro, a gente começou a ter uma vida dupla. Ele me traía com várias pessoas, várias mulheres, e eu traía ele também com várias pessoas. E no final do dia, ou lá durante os nossos dias, lá em São Paulo, a gente se reencontrava. Aí nós viemos morar aqui em Balneário Camboriú. E toda essa... eu ia falar um palavrão, mas toda essa vida promíscua, dupla, continuou aqui. Nós morávamos com os meus pais, depois nós alugamos o nosso apartamento, e quando nós alugamos nosso apartamento, eu acho que piorou, pelo menos da minha parte dele, porque cada vez menos a gente ficava junto, e ficava junto no sentido assim, nós saíamos, cada um viver a sua vida. À noite, né, eu tinha a minha agência de publicidade, ele tinha o trabalho dele, e as pessoas falavam, vocês não vão casar? A gente falava, não, a gente já tá junto, a gente já mora junto, imagina, a gente não vai casar, já tá bom assim. E a gente ia vivendo essa vida. Eu saía com as minhas amigas, ele saía com os amigos dele, e todos os nossos amigos em comum sabiam que a gente se traía igual uns loucos, e ninguém contava nada do Fernando pra mim, ninguém contava nada de mim pro Fernando, e nós éramos um casal legalzão, que todo mundo queria estar junto, porque nós éramos muito legais, nós bebíamos até fechar o bar, daí fechava o bar, a gente ia para outro, e a galera, né, se sentia à vontade para ficar perto de um casal tão, nossa, só que não era uma coisa combinada entre eu e o Fer, era uma vida dupla mesmo. Então, às vezes a gente saía, ele com os meninos, eu com as meninas, chegava em casa, eu 6 da manhã, ele às 5, e daí o despertador tocava, a gente tinha pavor do outro pegar o celular só pra desligar o despertador, que vai que tinha alguma coisa errada ali. Dependendo da conversa, dependendo do lugar, ficava aquela vida assim que você ficava olhando pros lados, ver se não tinha nenhuma situação que poderia trazer toda aquela sujeira à tona. E era impressionante, assim, quando a gente saía, a gente não vivia sem sair, assim, a gente tinha que sair, a gente tinha que beber, a gente tinha que estar no bar, a gente tinha que estar numa balada, fazendo alguma coisa. E aí, eu lembro que eu sentia a presença da morte. Eu não tinha, né, entendimento, assim, que eu tenho hoje, mas com certeza ali já era um cuidado, assim, de Deus com a gente. Mas eu sentia, a presença da morte, quanto mais a gente bebia. E aí tinha algumas pessoas que andavam com a gente, que usavam outras coisas, e aí tem coisa, gente, que eu nem sei, então nem vou ficar falando. Mas assim, o negócio era pesado às vezes, sabe? Era muito legal na hora, a gente ficava rico, a gente ficava lindo, mas quando a poeira baixava, entrava no carro, vinha pra casa, sempre tinha briga, muita briga. E a sensação de ressaca não era só física, era uma ressaca no bolso, era uma ressaca moral, era uma ressaca física. A gente ficava cada vez mais destruído e aquilo ia tirando mais do que dava pra nós, sabe? Aí, gente, e eu sempre assim, não vou casar, não vou ter filho, não vou casar, não vou ter filho.
e sempre numa disputa com o Fernando, assim, de quem tinha mais, podia mais, e ao mesmo tempo, graças a Deus, assim, o nosso amor nunca se desfez, o nosso desejo de estar junto, a gente, nessas andanças, eu nunca me apaixonei por ninguém, nem ele por ninguém, nós nunca ficamos com pessoas que que faziam parte do nosso meio, sabe? Eram sempre coisas muito passageiras. E eu e o Fer permanecemos juntos. E aí, gente, teve um certo momento que vieram todos os amigos nossos lá de São Paulo, estavam os nossos amigos aqui de Balneário, e a gente saiu, vamos para um rolê, vamos fazer um rolê, vamos numa balada que tinha aqui e tal. E a gente foi. E, gente, nesse rolê, o Fernando ficou com uma menina. E eu peguei e perguntei para um amigo nosso, falei, cadê o Fer? Deve ter ido no banheiro, foi pegar uma cerveja. E eu fui achar ele com esse meu amigo abraçado assim comigo. Quando a gente vira assim, ó, o Fernando beijando a menina na balada. Eu lembro assim, só que o cabelo dela era bem bonito. E aí o meu amigo me soltou, falou assim, calma, Vânia, o Chapa tá bêbado. Cara, naquela hora me deu um alívio, sabia? Às vezes eu falo para as pessoas, o meu casamento começou a dar certo quando eu peguei o Fer beijando outra guria. E aí eu lembro assim que eu só bati no ombro dela e falei, dá licença que é meu namorado, eu não lembro da cara dela, mas acho que ela era bonita. E o Fernando assim com uma cara de tacho, gente, assim, não tem como descrever a cara que ele fez. Aí ele ficou assim em choque e eu falei, vamos terminar a noite e amanhã a gente conversa. Daí as minhas amigas pegaram e falaram assim, Vanessa, como é que é? Agora ele vai comer na tua mão, agora você vai poder fazer o que você quiser com ele. Olha, eu falei, gente, vocês estão maluca? Eu tô aliviada que não sou só eu que fazia isso e que agora a gente pode acabar com toda essa mentira, com essa vida maluca que a gente leva. E aí, eu lembro que a gente continuou na festa, bebendo, fumando, dançando, fomos comer depois da balada. Chegamos em casa, daí o Fer tava assim, bem acabado, assim. Eu falei, calma, amor, vamos tomar um banho, amanhã a gente conversa, a gente tá bêbado. Aí a gente tomou um banho, deitamos na cama, capotei, tinha bebido um monte pra variar. E aí, quando a gente acordou, assim, o Fernando tava chorando, assim, sentado na beira da cama. E aí eu falei pra ele, amor, calma. Para de chorar, porque eu sei que você tá agoniado, porque você acha que eu penso que você me traiu ontem, mas eu sei que não foi a primeira, não foi a primeira e você nem sabe quantas. Eu falei, não foi a primeira, não foi a última, não. Eu falei, não foi a primeira e você já nem sabe quantas foram. Aí ele ficou me olhando, eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, eu também. Eu não sei mais quantas vezes eu te traí. E a gente tem duas opções. Ele ficou tipo, meio chocado assim. Eu falei, mas calma. A gente tem duas opções. A gente termina e cada um segue o seu rumo. Ou a gente decide ficar junto sem fazer mais isso. E a gente descobre o que a gente buscava tanto fora, sabe? E aí ele falou que queria tentar. Eu falei, eu também. Aí eu perguntei, você já se apaixonou por alguém? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. E ali, gente, era novembro de 2016. Resumindo a história, em junho de 2020 a gente casou. E aí nós casamos. Ali começou uma nova história. E 3 meses depois eu engravidei. E, gente, casar e ter filho, sendo feminista, do jeito que eu era, do jeito que eu pensava, aquilo, assim, confrontou diretamente, assim, na raiz de tudo aquilo que eu imaginava pra minha vida, sabe? E só pra vocês entenderem, eu comecei ali, ao invés de ser o momento mais feliz da minha vida, eu comecei a viver um inferno. Porque eu só pensava na vida que eu tinha antes.
e tudo que eu não tinha mais. E eu olhava para o futuro e pensava, ai meu Deus, quando que vai chegar o dia que eu vou poder voltar a viver como eu vivia antes? Então eu nunca estava presente. Eu estava sempre olhando para trás ou sempre olhando para o futuro. E quando você tem, acho que é um livro que explica sobre isso, que quando você olha muito para o futuro, você vive ansiosa. Quando você olha muito para trás, você tem depressão. E o único lugar que você pode ter paz é no presente. Só que quando você vive escrava das coisas que saciam a tua carne, você nunca está no presente. Você está sempre esperando a próxima vez que você vai fazer aquilo que te satisfaz ou lembrando daquilo que você fazia. É como se a tua vida girasse em torno disso como uma escravidão mesmo. E aí eu via ali, eu no casamento, tendo que viver a monogamia, de repente uma filha e meu corpo todo diferente, minha vida toda entregue para aquilo. Batata, depressão pós-parto. E eu virei uma mulher horrível. Eu só denegri o Fernando, eu nunca estava satisfeita com nada, eu nunca estava feliz com nada, eu não me amava, eu não me fazia feliz, eu não me cuidava. E só enchia minha mente e os meus olhos de tudo aquilo que alimentava essa revolta dentro do meu coração, como se o mundo me devesse algo, como se o Fernando me devesse algo. E eu vivia nesse mundo, era uma coisa escura, assim, era um pensamento muito, era como se eu estivesse num lugar escuro mesmo, sem saída. E eu vivia assim todo dia, eu arrumava a casa reclamando, eu sempre tinha uma palavra áspera na ponta da minha língua, eu não sorria, eu não me arrumava, eu não tinha alegria, eu não tinha nenhuma alegria, gente. Eu não tinha nenhuma alegria. A minha alegria era quando o Fernando saía um pouquinho com a Maia, tinha uma cervejinha em casa e eu podia tomar uma cerveja e fumar um cigarro em paz. Era como se eu visse eles como um estorvo na minha vida e eu um estorvo na vida deles, sabe? E eu olhava pro meu casamento e eu falava assim, meu Deus, isso é ser casada? A gente praticamente não tinha mais intimidade, porque eu vivia cansada, vivia suja de leite, porque tinha que amamentar. E, gente, aquilo foi entrando assim num ciclo. E a gente foi morar em Mariscal, voltamos de Mariscal quase assim divorciados. Passamos um ano aqui nos adaptando, a gente tinha tido uma crise financeira, nós estávamos nos levantando. E passou um ano, eu tava assim, procurando tudo que eu pudesse para tirar aquela dor do meu coração. E sei lá, para ter respostas, eu precisava de alegria, eu precisava de paz. E parecia que a minha alegria, a minha paz estava no passado, ou então estariam em algum lugar lá no futuro que eu não conseguia enxergar. E eu ficava ouvindo aquelas mulheres que falavam que amavam os filhos, mas não amavam a maternidade. Ai, a mulher que não tem que ficar trabalhando sendo dona de casa porque a carga mental dessa mulher, porque... Gente, a minha cabeça assim, eu fui criando dentro da minha casa um ambiente de guerra com a minha própria mão. E aí eu lembro que eu tava assim desesperada, eu fui atrás de tudo, a gente foi atrás de constelação familiar, Theta Healing, análise corporal, sagrado feminino, astrologia, psicoterapia tântrica, gente, tudo que vocês imaginarem, mesa radiônica. Eu não sei, gente, tem tanta coisa, cartomante, tudo, eu fui indo atrás de tudo, energia das pedras, eu queria fazer um altar dentro da minha casa com vela e algumas coisas assim que representassem coisas sagradas. E eu fui me enfiando, gente, até que um dia assisti um vídeo do Dave Leonardo. Hoje em dia tem muita gente que, bom, não vou entrar nesse mérito, mas esse homem pregando sobre Jesus, um Jesus muito bom, que podia me dar o que eu estava precisando,
Um Deus que olhou para mim através daquela pregação, assim como Cristo olhou para aquele cego lá no Novo Testamento. O que você quer que eu te faça? Ele falou, quero enxergar. E era como se eu tivesse sido apresentada para esse Cristo, que olhou para mim e falou assim, Vanessa, o que você quer? E eu lembro, gente, até hoje, eram umas 6 e pouco da manhã, eu estava fazendo uma mentoria. Por isso, um dos meus sonhos, vocês vão saber mais pra frente no final do vídeo, o desfecho sobre isso no momento, é poder construir uma mentoria para mulheres, porque eu já fiz algumas mentorias e eu sei o quanto isso pode ajudar a gente. Eu estava fazendo uma mentoria, nessa época era uma mentoria sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e eu terminava a aula da mentoria e por sabe Deus como, eu tinha ganhado uma Bíblia de uma senhorinha do meu... E aí, nesse dia, eu tava... Minha amiga chegou, tá, gente? Aí eu tava fazendo essa mentoria e eu ia... Depois dessa mentoria, sempre eu ia assistir um vídeo no YouTube qualquer e ter meu tempinho ali pra fumar meu cigarrinho e tomar uma aguinha com gás. Uma aguinha com limão. Já vou, tá, amiga? E aí, nesse dia, apareceu esse vídeo do Dave Leonardo. E nesse dia, ele me apresentou esse Jesus. Esse Jesus que olhou pra mim como olhou pra aquele cego lá no Novo Testamento e disse assim, olha, o que você quer que eu te faça? Ele me apresentou um Jesus que podia me dar o que eu estava procurando. E eu nunca escondi ele lá no meu Instagram, nem vou esconder aqui. Eu fui para Jesus porque eu precisava de dinheiro, eu precisava que meu casamento fosse restaurado e eu precisava que a minha alma fosse curada. Eu não queria Jesus porque ele morreu na cruz, pelo que ele é, pelo amor, por nada. Eu queria sim o que ele podia me dar. E foi no meio dessa jornada que eu fui conhecendo cada vez mais Jesus. E aí, nesse dia, o Dave Leonardo falou, você quer aceitar Jesus? E aí, tem água gelada no filtro, amiga. O botãozinho do lado direito é gelado. E aí, nesse dia, eu com o cigarro na mão, às 6 da manhã, me ajoelhei e aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Mas eu estava tão cheia de mim, eu estava tão envolta no meu ego, na minha vontade, no meu querer. Eu lembro que eu falei assim, olha Jesus, eu já conheço um pouco dessa história. Eu lá na época que eu era criança, adolescente, eu já tinha visto muitas pessoas aceitando Jesus. E eu falei para Deus, eu falei, eu não vou parar de fumar, eu não vou parar de beber, eu não vou parar de falar palavrão. Eu vou seguir você e não pense que eu vou entrar numa igreja, porque eu não vou entrar em igreja nenhuma. E aí, gente, assim eu comecei a minha caminhada com Deus. Comecei ali do meu jeitinho. E aí, todos os dias, depois dessa mentoria que eu fazia de madrugada, eu comecei a falar com Deus, ter meu tempo de oração e sempre assistia um vídeo do Dave Leonardo. E nessa caminhada, um dia o Fernando falou assim pra minha mãe, falou, dona sogra, a Vanessa tá diferente. Ela não fala mais palavrão e ela tá escutando umas músicas de Jesus, assim, uns louvores. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô ficando diferente. Só que tinha uma coisa na minha alma que não se aquietava. Sempre assim, ó, de tempos em tempos, eu ficava mal. Eu ficava triste, eu ficava cabisbaixa, eu ficava sem ânimo, eu não sentia vontade de fazer nada. E o tempo ia passando e eu achava que era TPM, que era astrológico, que era hormonal, que era sei lá, qualquer coisa. Até que veio uma dessas crises e eu fiquei uns 4 dias sem tomar banho, só chorava, não conseguia fazer nenhuma tarefa assim que eu tinha que fazer da casa com a Maia. E aí o Fernando chegou assim pra mim e falou assim, amor, o que tá acontecendo? E eu não conseguia responder, eu só olhava pra ele e falava, só fazia assim com a cabeça. E aí eu fui dormir, no outro dia acordei às 5 da manhã pra fazer a mentoria que eu tava fazendo, 6 horas da manhã, eu me ajoelhei e orei a Deus pedindo que Ele tirasse aquilo do meu coração. Não aconteceu nada. Quando foi mais 7 da manhã, eu orei de novo, agoniada, desesperada. Não aconteceu nada.
Aí a Maia acordou, a gente arrumou ela e ela foi pra escola. O Fer foi levar ela na escola. Quando o Fer saiu, eu me ajoelhei no sofá e eu comecei a brigar com Deus. Eu comecei a dar soco no sofá, eu dava soco no meu peito, eu falava assim, que Deus é você? Se você é tão poderoso assim, por que você não arranca essa tristeza do meu coração? Você não é Deus que cura, que faz e acontece? Então cadê você? E eu falava palavrão, sabe? Assim, caralho. E aí deu uma aliviada, mas não aconteceu muita coisa. E aí, quando foi umas 5 da tarde, um pouco antes de buscar a Maia na escola, o Fer falou assim, amor, vai tomar um banho, vai em algum barzinho aí tomar uma cerveja, leva um caderno, vai sozinha, não chama nenhuma amiga, começa a escrever coisas boas que você pode fazer por você mesma. E eu lembro que, meu Deus, falou em sair pra tomar uma cervejinha e fumar um cigarro, pra mim aquilo era como se uma alforria, assim, sabe? E aí eu fui, tomei banho, me arrumei. E um pouco antes de eu sair, eu olho assim, embaixo da mesa, numa cadeira, uma Bíblia que uma senhorinha do meu prédio tinha me dado. E eu lembro que ela falou à igreja que ela ia. E eu falei, quer saber? Antes de eu ir tomar uma cervejinha, eu vou passar nessa igreja, vai que tá aberta. E eu fui, gente. Eu fui nessa igreja. E quando eu cheguei lá, era uma coisa muito esquisita, gente. Era uma música esquisita, um povo esquisito, um lugar esquisito. E eu lembro que eu só chorava e eu pensava assim, meu Deus, eu cheguei no fundo do poço. Olha onde eu tô. Só que o meu coração tava tão espremido, tão machucado, tão... Gente, era horrível a sensação. E eu lembro que naquele dia eu pensei que o Fernando e a Maia iam ser muito mais felizes sem mim. Que eles eram muito felizes, só os dois. Não era um pensamento de eu vou falar assim porque não pode falar algumas palavras aqui, eu acho, no YouTube. Tipo, não era um sentimento de, sabe, tipo, eliminar a minha existência. Mas provavelmente dali começaria um caminho que me levaria para esse lugar. E eu sei disso por causa do que eu vou contar agora. Quando eu tava lá nesse culto, a mulher que tava pregando, ela olhou para mim e falou assim, moça, você que tá aí de amarelo. Eu lembro que eu levantei minha cabeça, ela tava olhando pra mim, eu fiz assim, né, tipo eu. Ela falou, é você. Ela falou, Deus tá mandando te dizer que Ele tá fechando a tua sepultura, porque ela tava aberta. A tua sepultura tava aberta, eu tô fechando. E a depressão que tem no teu coração, eu tô tirando. E ela fez assim com a mão. E quando ela fez assim com a mão, o meu choro cessou. Mas eu achei, né, duvidando ali, tipo, esquecendo completamente que foi exatamente o que eu pedi para Deus fazer. Ali naquele momento eu questionei, eu falei, porque eu tô nervosa, tá todo mundo me olhando e tal. Resumindo, eu saí dali, fui tomar minha cerveja, chega lá naquele bar, um cara veio tentar dar em cima de mim, eu não tava convertida como eu tô hoje, mas naquele momento eu falei para ele, eu sou casada, meu marido sabe que eu tô aqui, eu tenho uma filha. E você? Comecei a conversar com ele. Ele estava ali para trair a esposa. Ele acabou me mostrando a foto da esposa, das filhas. E eu disse, volta para tua casa. Esse aqui é teu tesouro. Você está sendo covarde. Volta para tua casa. E, gente, ali, por graça e misericórdia de Deus, Deus estava também curando o meu coração. Mas Ele me usou na vida daquele homem também. Eu lembro que eu voltei para minha casa e eu fiquei esperando a depressão voltar. Daí depois eu fui entender, fui ler sobre depressão, que ela vem em ondas, você tem crises depressivas, tá? E eu fiquei esperando voltar. E nunca mais voltou. E ali eu entendi que Deus era muito mais do que aquele Deus que eu queria colocar numa caixinha para me servir. Ele era um Deus que me amava e Ele estava disposto a fazer as coisas por mim. E ali comecei a caminhar de maneira diferente com Jesus. E aí, resumindo para vocês, teve um dia que eu cheguei, eu e o Fer, a gente estava praticamente sem dinheiro, não tinha comida na geladeira, os meus pais me ajudando a gente, nos momentos assim que apertava um pouquinho, a gente recorria a eles. E um dia a gente tava com R$8, eu acho, na conta. A Maia pediu um picolé, a gente tava andando de carro. Eu falei, bom, se tem R$8, vai fazer o quê com R$8? Compra o picolé dela. Paramos num posto. A Maia virou pra mim e pro Fernando sem saber de nada, comendo aquele picolé, toda feliz pelo posto. Virou pra nós e disse assim, ei, mãe, pai, tem que ficar firme na prova de Deus. E aí
Ali o Fernando também já estava com o coração dele sendo quebrantado, sendo tocado, sendo atraído pelo amor de Jesus e pelo pouco que eu ainda deixava o Espírito Santo fazer. A minha família estava sendo tocada pelo que Deus começou a fazer em mim. E aí, um dia nós decidimos entrar numa igreja. E nós entramos naquela igreja em outubro de 2021. E eu que falei que nunca mais ia pisar numa igreja, eu estava lá. E pela primeira vez eu voltei a sentir esperança na minha vida. Porque eu vi ali todo tipo de gente. Eu comecei a conhecer a história das pessoas que um dia escolheram caminhar com Jesus. E eu vi o quanto esse Deus tão maravilhoso fazia na vida dessas pessoas. Só que meu casamento estava destruído. E eu estava disposta a me divorciar. E eu tomei essa decisão. Eu me ajoelhei um dia na minha casa e falei: Deus, para mim acabou. Eu sei que o Senhor diz na tua Bíblia que casamento é para sempre, mas o meu não vai ser, porque eu não aceito, eu não vou viver assim. Eu não sou obrigada, eu não vou viver assim. Nesse mesmo dia eu e o Fer, a gente tinha brigado. Ele foi treinar num parque perto da nossa casa. E lá nesse parque Deus mandou uma pessoa dizer para ele que a gente tinha que cuidar do nosso casamento. E ele voltou para casa, me contou isso, e aí a gente entendeu que a gente precisava se unir. E na igreja que a gente frequentava tinha um curso que chamava Casados para Sempre. E nesse curso eu fui apresentada a visão de Deus para a família, a visão de Deus para a mulher, a visão de Deus para o homem, a visão de Deus dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. E toda aquela ideia feminista que tinha na minha cabeça foi começando a ser destruída, foi começando a ser desmontada, desconstruída. E eu que entrei naquele curso achando que o meu marido tinha que mudar, que ele isso, que ele aquilo, que ele eu fui completamente confrontada. E eu vi o quanto eu tinha para ser transformada. E foi através do meu casamento que Jesus começou a fazer uma obra na minha vida e na vida da minha família. E eu lembro de um dia eu estar limpando a minha casa e Deus me disse assim: o teu pai foi muito bom, mas eu sou teu pai celestial e eu vou te ensinar a ser uma mulher madura. Eu vou te amadurecer. Você ainda tem sido como uma menina. Ah, Vanessa, como que Deus falou com você? Não é uma voz que vem do céu como um trovão, um anjo que desce com um pergaminho e você... Não, é uma coisa que é algo forte que testifica com o teu espírito e aquilo não sai da tua cabeça. E aquilo fala com você de um jeito tão forte dentro de você que não tem como você dizer que é de você mesmo ou do capeta. É algo que não vem da gente. É a voz de Deus no nosso espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito e se a gente quiser conhecer e ouvir a voz dele, a gente precisa também ouvi-lo em espírito. E ali era um tempo que eu jejuava muito, eu orava muito, eu ouvia muito louvor. Hoje eu faço tudo isso também, mas naquela época eu estava desesperada. E até hoje eu peço para que Deus nunca deixe eu me afastar tanto daquele lugar como às vezes eu me afasto, porque foi maravilhoso viver aquilo. Hoje eu confesso que tenho momentos mais que Deus foi me amadurecendo, mas bom, deixa eu manter o foco aqui na história, senão a gente começa a entrar em outra seara. E ali Deus começou a restaurar meu casamento. Depois ele foi restaurando a questão da minha maternidade. E aí ele foi tocando na questão dos vícios, da bebida, do cigarro, da masturbação. E eu fui deixando para trás. Eu fui largando aquelas coisas que eu era agarrada e eu fui me entregando cada vez mais para Jesus. E eu li a Bíblia cada vez mais, buscava escutar da palavra dele cada vez mais. E pela palavra dele eu fui sendo transformada, e não só pela palavra que eu recebia no culto, mas buscando a Deus dentro da minha casa, ajoelhando na frente do meu sofá, lendo a Bíblia que eu tinha na minha casa, buscando explicação de coisas que eu não entendia,
conversando com pessoas que tinham mais experiência na fé. Eu não depositei a minha confiança no que um pastor, uma pastora podia me dar. A minha fé, o meu caminhar foi sempre com Cristo, com Jesus, dentro da minha casa. Era ali que eu recebia a maior porção. Se você hoje é uma mulher que está vendo esse vídeo e você está começando a caminhar com Jesus, ei, fale com o teu pai em casa, lavando a louça, cuidando da roupa, indo para o trabalho no ônibus, no carro, de bicicleta. Se você está fale com Jesus onde você está e leia a Bíblia. Escute músicas que adoram a Deus. Se relacione com Deus. Você não marca a hora para amar teus filhos. Você não usa um planner para se relacionar com o teu marido. Você simplesmente se relaciona. Você não vem aqui, para um pouquinho, se dedica a se relacionar com o teu marido, com os teus filhos, tuas amigas, e de repente você fecha essas janelinhas e vai viver tua vida como se você fosse outra pessoa. Você se relaciona com aquilo que você é, com aquilo que você tem. E assim é com Jesus. E eu fui indo nessa caminhada. E aí, hoje, eu sou uma mulher submissa ao meu marido. Não bebo, não fumo, não pratico mais imoralidade sexual. Que mais? Que os olhos podem ver. Mudei a minha maneira de vestir, mudei o meu jeito de falar. Tudo aquilo que os olhos podem ver, que a carne pode experimentar, eu parei. E eu achei que estava ótimo. E agora, o momento que eu vivo hoje, o momento que eu estou vivendo hoje com Deus, é que valeu muito a pena entregar para Ele tudo que eu entreguei. Só que agora Ele começou a me pedir coisas e me ensinar sobre coisas muito mais profundas. Deus está me ensinando a cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação. Esqueci de falar disso também. Aí vão ter outros vídeos aqui que eu vou contando para vocês. Acho que tem um vídeo antes desse que é o meu testemunho sobre o meu emagrecimento, quem quiser ver, tá bom? E eu tenho um plano, um desejo, um sonho de ter uma mentoria para mulheres aqui na internet. E eu achei que eu ia executar esse plano, começar a executar esse plano esse mês. Só que uma semana antes disso acontecer, Deus me chamou para uma experiência de imersão que chama Experiência do Lar. E nesse lugar, Deus abriu os meus olhos diante daquilo que estava na minha frente e eu não estava enxergando. E Ele fez valer. Aquele versículo, tem um versículo que fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta final é de Deus. E Deus foi muito claro comigo. Ainda não terminei o que eu comecei. E o teu lugar não é esse que você acha. Não é esse que você determina, não é esse que você planejou. E Ele não me diz ainda, um dia, Ele só me diz não é. E eu te quero, no lugar que eu te falei há 2 anos atrás. Dentro da tua casa, falando do meu evangelho para o máximo de mulheres que você puder e contando o que você tem vivido comigo. E tem um texto em Coríntios que fala assim, ó, que o consolo que a gente recebeu, a gente também deve consolar. Então eu estou compartilhando com vocês aqui a minha história, o meu caminhar com Jesus, e o que eu posso dizer de 5 anos para cá é que eu estou experimentando de um amor que eu nunca imaginei, porque a gente relaciona o amor de Deus com o amor de um pai, e a gente limita o amor de Deus ao pai que nós tivemos na terra, e o meu pai foi muito bom, e eu achava que estava bom assim, só que Deus está me mostrando que o amor dele de pai celestial é sobrenatural e parece loucura para quem perece, mas para quem está sendo salvo é o poder de Deus. Hoje eu estou vivendo debaixo desse amor e hoje eu tenho paz e eu consigo descansar a minha alma. Às vezes eu fico inquieta, às vezes eu fico nervosa, ansiosa com as coisas que eu desejo, mas eu não tenho mais aquele
desespero, aquele vazio que eu tinha quando eu buscava as coisas que saciavam a minha carne, sabe? E esse canal no YouTube vai ser para compartilhar com vocês tudo o que Deus tem me ensinado ao longo dos últimos 5 anos. E vai ser também para contar para vocês tudo que eu tenho vivido na prática com Jesus. E se você é uma mulher que está assistindo esse vídeo e às vezes você se sente aí, ó, perdida, confusa, cansada assim, sabe quando você dorme mas não descansa, tua alma não descansa, tua mente não descansa, você se sente perdida, procrastina tudo, começa e não termina nada, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada direito. Você está sempre esperando dos outros como se o mundo te devesse algo, ninguém te deve nada. É você que está completamente distante do teu Pai. É por isso que você fica aí desesperada. Tem um texto, e acho que é em Efésios, que fala que o propósito é a gente não ser mais como criança. É a gente parar de ser levada de um lado para o outro como uma onda do mar que não vai para lugar nenhum, nem vem para lugar nenhum, não faz nada, e parar de ser levada pelo pensamento dos homens que querem destruir tudo aquilo que, pelos homens não, né? Eu não lembro direito o texto, gente, não sou pastora, não sou teóloga, tá bom, gente? Eu sou só uma mulher comum, compartilhando minha caminhada com Jesus, assim como outras mulheres me inspiraram, eu também quero entregar para vocês um pouco dessa porção do céu que eu recebi. E nesse texto fala que quando a gente age como criança, a gente caminha perdida, caminha cheio de agonia. E o meu convite para você é, onde você estiver hoje, tire um tempinho, ou agora se você puder, abre os teus lábios e diz: Jesus, eu te quero como Senhor da minha vida. Me recebe nos teus braços e começa uma nova história. Em teu nome, Jesus. Peça isso, tá bom? Até o próximo vídeo.